Olá, meus amigos, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos para mais uma live de quinta-feira, que é o nosso momento reflexão, onde a gente faz o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é de Chico, de Chico Xavier, psicografado através de Emmanuel. Vou dar boa noite aqui aos internautas, a Bruna Santos, a Jane Barros, a Janismara Costa. Boa noite a todos, muita luz. Convido a todos, a comentarem, fazerem perguntas. Essa partilha nossa aqui, esse momento que nós estamos estudando juntos, os comentários de vocês sempre agregam, né? Então, eu estou cooperando aqui de um lado, vocês estão aí cooperando de outro, e juntos nós só temos a contribuir e a ganhar e ter uma excelente noite de estudos para que possamos, ter os nossos aprendizados e podemos levar isso aí no nosso dia a dia. Eu vou pedir para o pessoal que já está comentando a gentileza de me dar algum feedback, se eu tiver algum problema com o som ou com a imagem, que às vezes eu vejo aqui que tem um pequeno delay, então vocês vão me dando esse feedback, tá bom? Então, enquanto o pessoal vai chegando aqui, a Maria de Fátima, a Ivonete, a Andréia Foleto, boa noite, sejam bem-vindas, gratidão. Eu convido a todos, então, para a gente fazer uma prece inicial. Então, convido a todos a fecharem os olhos, elevarem o pensamento ao alto, para que Deus, nosso Pai Divino, amado Mestre, possa nos abençoar, nos dar a saúde para o corpo físico e a saúde para o nosso espírito, para que possamos continuar nesse caminho e trilhar em seu nome. Que a espiritualidade amiga esteja conosco nessa noite, nos guiando, nos abençoando, e que Deus possa levar a paz para todos nós. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós, por todas as oportunidades. Que assim seja. Boa noite, Ayrton. Então, boa noite a todos que vão chegando aí. Eu sempre gosto de falar que hoje a gente está caminhando aqui para o capítulo 39, mas que os demais capítulos estão salvos na nossa página do Facebook, na nossa página do YouTube. Então, para quem perdeu algum capítulo ou quer rever, tá tudo lá na nossa página, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente seguir então para o nosso estudo da noite. Então, como eu tinha dito aqui, seguimos então para o capítulo 39, que é intitulado Entra e Coopera. Até por isso que eu falei ali no início, essa questão da cooperação, da interação. Então, a gente vai ver um pouquinho aí que o Emmanuel nos trouxe nessa noite, com esse título, E eu trouxe essa ilustração aí dessa imagem porque na hora que eu olhei, ela me deu um acalento na alma, então eu falei, eu vou compartilhar com eles, E como eu sempre também falo logo no início, para quem está chegando agora, esse livro, Emmanuel sempre traz um versículo no começo de alguma passagem, enfim, que ele quer decorrer sobre aquele tema. Então, o nosso versículo da noite de hoje, deixa eu trocar aqui, peraí. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 6, em que ele diz: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, esse ele, ele está falando aqui de Paulo de Tarso. Então, essa passagem, ela se deu quando teve o encontro, de Saulo, até então na época Saulo, com Jesus. E eu também trouxe essa imagem aí porque
É nos relatado, né, que Saulo, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele acaba não perdendo a visão, mas a iluminação de Jesus é tamanha, né, aquela luz infinita, aquela luz bondosa, em que Saulo meio que se desorienta, então ele não consegue ver nada além daquela claridade e sentir ali a força da presença do Cristo. Então ele, né, o Paulo, tremendo e atônito, pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E aí Jesus fala: levanta-te. Não que ele estivesse propriamente caído ali, como ilustra a imagem, né, no chão, mas para ele levantar e fazer o que ele precisava fazer. Então levanta-te e entra na cidade e lá será dito, né, o que te convém a fazer. Então Deus instruiu a direção, Jesus mostrou a direção, instruiu, ó, vai por aquele caminho, siga nessa direção, e aí lá, de acordo com os acontecimentos e de acordo com a sua predisposição de realmente ter a mudança, as coisas vão acontecendo, né? Saulo era perseguidor de quem era cristão, então ele perseguia os cristãos, ele era contra, né, o cristianismo e tudo aquilo que Cristo pregava. E quando teve esse encontro, que a gente pode dizer aí que mudou a história, né, em que ele realmente entende que aquele é o caminho, né, ali é onde está o nosso Consolador. Então, ele tem essa transformação, essa regeneração para Paulo. E aí, Cristo fala: ó, levanta e vai, que ainda tem muita coisa para a gente fazer. Então, esse versículo está lá em Atos dos Apóstolos. Seguindo aqui, então, agora nos dizeres de Emmanuel, né, vamos ver o que ele quer nos dizer aqui com esse capítulo. Ele começa: esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Então, o que ele quer dizer? Que esse pedaço, né, esse pedaço específico desse versículo, essa particularidade que está lá no Atos dos Apóstolos, ele relata, né, a beleza para aqueles que querem essa compreensão com o serviço de Cristo. Porque é aquele momento em que Paulo tem o despertar e começa a viver em Cristo, começa a servir Cristo. Tanto que ele vai lá e vira um dos apóstolos, né? Então, para nós aqui que estamos querendo ver ou vivenciar e trabalhar, né, como ele diz, serviço, na questão de Cristo, essa passagem ela é um divisor de águas, né? Porque o apóstolo Paulo trouxe aí grande parte desse livro, pelo menos os capítulos aí que eu tenho feito, e até dos meus colegas aqui quando eu também assisto, a gente sempre tem os versículos de Paulo em que ele relata. Então, ele foi assim de um grande diferencial para a divulgação, né, da doutrina, para a divulgação de Cristo. Então, por isso que Emmanuel fala aqui que tem essa beleza, né, para aquelas pessoas que querem fazer o serviço a Cristo. E aí ele segue: se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? Então aqui Emmanuel está indagando, né? Se o mestre, se Cristo apareceu para Paulo, né? Nesse encontro em que eles tiveram, se ele foi até lá e eles tiveram essa conversa, e se ele instruiu, ó, levanta-te e vai, por que ele não deu informações mais minuciosas ou falou, ó, vai por esse caminho aqui que vai chegar, quando você chegar lá, vai ser assim, vai ser assado, a gente vai passar por isso, você vai ter aquilo como prova, você vai ter isso como uma benfeitoria. Então Emmanuel nos indaga, por que Cristo estava ali e já não passou todas as informações e as instruções?
E Emmanuel mesmo complementa, né? E responde: é que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Então aqui Emmanuel traz assim de uma forma bem frisante essa questão da cooperação, porque Jesus poderia ter falado para ele, ó, vai lá, vai ser assim, né? O esquema vai ser esse, você precisa fazer aquilo, a sua trajetória vai ser dessa forma, eu preciso que você faça determinadas coisas, assim, assim, assim. Mas não, Deus, né, e Jesus veio nos mostrar o caminho, nos mostrar a direção. Agora, como nós iremos trilhar esses caminhos, eu sei que eu tenho que chegar até o destino amarelo. E aquele destino amarelo tem diversos trechos, tem o trecho A, o trecho B, o trecho C. Eu sei que a direção é aquela que Jesus veio aqui nos mostrar, mas qual caminho eu vou trilhar, isso é uma escolha que eu vou fazer. Então, conforme ele fala, né, que a gente precisa dessa cooperação. Então, se eu tivesse aqui o manual de instrução certinho, ó, Gabriela, vai, faz assim, 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 que você vai ali, vai ser mais fácil, às vezes eu não conseguiria cumprir dessa forma. E, né, Jesus, o nosso Cristo, extremamente sábio, misericordioso, ele tem essa percepção de que nós precisamos desses processos para a nossa evolução, porque o meu progresso, ele vai ser individual, mas eu preciso de um todo, eu preciso da colaboração de todos, eu preciso das experiências que eu tenho aqui encarnada, eu preciso das minhas provas, das minhas expiações. Então, cada situação dessa que eu vou vivenciando, ela vai me dando um grau evolutivo, ela vai me dando um ensinamento, e com aquilo eu vou me baseando para onde que é o caminho que eu vou acabar trilhando, né? Então, Jesus nos mostrou a direção e como iremos fazer, cabe a nós. E as nossas cooperações, as nossas contribuições também vai ser um fator determinante para essa jornada que nós temos. Então ele diz, né, que os canais da inspiração. Então Saulo, né, já regenerado e agindo como Paulo, ele sabia a direção que ele precisava, mas como seria o caminho não lhe foi dito, porque ele teria que passar pelas experiências, ele teria que trilhar o próprio caminho, né? Com a proteção divina, lógico, né? Então, quando ele usa os canais da inspiração, ele quer dizer isso, que nós precisamos nos abrir para receber, porque as inspirações estão aí. Então, a espiritualidade amiga nos intui, nos ajuda, mas nós precisamos também olhar para essa cooperação. Então, até uma questão que eu pensei, eu falei, eu estou aqui cooperando de uma forma, mas eu preciso também da cooperação de vocês para que eu possa ir progredindo, e assim sucessivamente. Então, às vezes a gente tem aquela questão familiar, às vezes a gente tem aquele vizinho, aquele ambiente no nosso trabalho, e nós precisamos dessa cooperação, a fim de evoluirmos. E aí, seguindo aqui, então, ele complementa. O mestre ensina os discípulos. Ai, deixa eu aumentar a tela. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Então aqui Emmanuel traz, né, que o mestre ele ensina os discípulos, mas ele também os consola, né, porque eles também têm ali as suas situações no plano que eles tiveram, né, no caso, no plano terreno. Então, quando o Paulo começa a encontrar as adversidades pelo caminho, o mestre, né, Jesus, o nosso Cristo, vai lá e dá o consolo também. Então, ao mesmo tempo que ele fez isso com os discípulos, né, e através dos próprios discípulos também, ele também faz isso conosco. Então, quando ele diz o aprendiz, somos nós que estamos aqui sendo aprendizes, né, a trilhar esse caminho que Cristo nos ensinou.
Então, quanto mais a gente vai progredindo, quanto mais a gente vai pedindo a espiritualidade amiga para estar ali conosco, nos intuindo, né? E quanto mais nos abrimos para receber essas intuições, nós vamos ficando habilitados para poder contribuir, para poder ajudar. Então, se a gente se abre e recebe a intuição, a gente consegue ajudar um próximo, a gente consegue servir de influenciação, de consolo para alguém que precisa. E aí a gente vai sendo aquele instrumento fiel e justo de Cristo, da espiritualidade amiga. Então, por diversas vezes, né, a gente tem aquelas pessoas que vêm na nossa vida e a gente fala, nossa, foi um anjo, né, que Deus enviou. Então, às vezes, essa pessoa está sendo ali esse aprendiz, né, e está servindo de forma de consolo, de forma a ajudar, a cooperar, a ajudar a evolução do nosso meio. E aí ele segue. Paulo de Tarso contemplou Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Então, mais uma vez ele frisa aqui, né, que Paulo teve esse encontro com Cristo, mas ele só recebeu o chamado, ele só recebeu a direção. E aí, quando ele segue, né, até Damasco, Ananias que o recebe. E começa todo esse processo dele sendo cristão, sendo discípulo, e vai ali ajudando, né, a trilhar esse caminho e fazer as suas obras como discípulo, né, como apóstolo. E aí ele complementa dizendo que essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Então, até quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, né? É um pedaço que, assim, ele diz que essa lição, né, de Paulo, em servir, em ter as suas adversidades e mesmo assim persistir e seguir nos ensinamentos de Cristo, ele diz que nós deveríamos aproveitar para usar como referência para nós, porque não adianta muito a gente estar aqui no plano terreno, a gente está com a chance, né, de evoluirmos nessa encarnação e ficarmos apenas sentados, esperando, porque a gente viu numa literatura aqui, a gente viu num livro, a gente viu num filme, que tem as colônias espirituais, que são belíssimas, né? Tem vários lugares assim no divino que são maravilhosos e a gente acha que assim não estamos fazendo mal para ninguém, então é para lá que a gente vai, esperando só essa transição aqui do corpo terreno para o plano espiritual para adentrar nesses lugares, né? Que conforme ele diz ali que são divinos, nesses lugares, né? Maravilhosos. Mas não, ele diz que nós precisamos utilizar essa passagem de Paulo e fazer que nem ele, né? Se a gente quer chegar nessa evolução, nesse grau evolutivo para esses mundos superiores, nós precisamos trabalhar, nós precisamos servir e principalmente nós precisamos cooperar uns com os outros para a nossa evolução, para a nossa jornada, porque se estamos todos aqui nesse momento, nesse mundo de provas e expiações, nós estamos aqui porque nós precisávamos estar aqui. Então, nós precisamos contribuir para a nossa jornada. E assim, né, olharmos a nossa pequenez, claro, mas sabermos que um dia nós iremos adentrar nessas colônias e nesses lugares, né, maravilhosos, mas trabalhando, cooperando e vivendo em Cristo. E ele segue. Deixa eu aumentar a tela. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriam dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia,
na terra. Porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Então, fica aqui a reflexão, né? Quando eu li, eu parei para fazer a minha e falei, nossa, que nem eu acabei de falar da nossa pequenez, né? Só de estarmos aqui, querendo estudar um pouco mais sobre a doutrina, querer aprender um pouco, nós já estamos, né, dando alguns passos. Mas quando a gente olha para um todo, a gente vê que ainda tem muita coisa para nós fazermos. Então, que nem ele fala, nós estamos aqui encarnados. Que contribuição que eu daria num plano superior, né? Sendo que aqui, com toda essa literatura que a gente tem, com todos os ensinamentos, com as passagens que Jesus nos mostrou, né? Nós ainda cometemos alguns atos falhos. Tudo bem que nós estamos ainda em evolução, mas às vezes a gente está pensando lá nas colônias espirituais, mas nós ainda não estamos aproveitando a oportunidade que está sendo dada neste momento. Então ele fala, né? Aproveita e o trabalho na cooperação para que possamos ajudar uns aos outros, né? E então essa foi a lição da noite e dá uma olhadinha aqui nas minhas anotações, porque a gente anota, 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 chega na hora a gente nem olha e às vezes acaba deixando de falar alguma coisa, né? Então, a reflexão da noite é essa, a lição, assim, pelo menos o que eu, né, entendi e gostaria de compartilhar com vocês, é para que possamos levantar, né, que nem ele disse lá no começo para Paulo, ele falou, levanta-te e vai, porque por diversas vezes nós temos várias adversidades pelo caminho, nós temos os nossos tombos, as nossas quedas, mas nós temos que lembrar que o nosso Cristo está lá para nos consolar e nos amparar, né? Da mesma forma que ele fez com os apóstolos, com seus discípulos, ele também faz por nós. Deus, que é o nosso Criador, o nosso Pai, de infinita misericórdia, infinito amor e infinita fidelidade, porque Deus é fiel para conosco. Então nós temos sempre que lembrar dessa fidelidade, né, dessa nossa fé para com Deus. Então, quando a gente estiver naquele momento de, de dificuldade, ou quando a gente achar que não há mais caminho, não há mais luz, lembramos de Paulo, porque antes ele perseguia os cristãos, né? E aí, quando ele teve essa luz, quando ele teve esse chamado, Jesus falou para ele: levanta-te, para ele não ficar ali falando, nossa, eu fui um pecador horrível, ou remoendo os erros do passado. Nós precisamos olhar os nossos erros para que não reproduzamos mais, mas a gente não pode ficar preso a isso, sendo que a gente ainda tem uma encarnação inteira para poder trabalhar em prol dos ensinamentos do Cristo, sendo que a gente tem uma encarnação inteira ainda para evoluir e teremos muitas outras. Então, esse levanta-te também é disso, né? Não só, olha, levanta e vai lá e faça. Mas quando você tiver nesses momentos, lembra que Deus sempre estará lá para nos amparar. Então, quando você estiver nesses momentos, né? Não você, eu digo você, nós. Quando estivermos nesses momentos de dificuldade, de provações, que a gente tenha a força que Paulo teve de levantar e vamos, né? Que nem a gente fala, começa a trabalhar, que as coisas vão aparecendo, vai trabalhando, que vai aparecendo um trabalho daqui, outro dali. O caminhar é exatamente assim, que nem ele fala, vai, que aquilo que te convém vai vir até você. Então esteja aberto, vamos levantar e vamos trilhar nos ensinamentos que nós temos aí. Nós temos a doutrina, nós temos o nosso Consolador. Então, que possamos nos permitir e nos abrir, que aí as intuições vão vindo e de acordo com as nossas conexões, com as nossas vibrações, as intuições vão vindo. E aí, que nem ele diz, né? Eu achei essa palavra bárbara, né? Aquilo que te convém. Então, aonde a gente estiver vibrando, a gente vai recebendo as intuições. E aí, com isso, nós vamos recebendo aquelas intuições que nos convêm. Então, se a gente está querendo evoluir, se a gente está sempre com o pensamento, orando e vigiando,
pedindo as melhores intuições para a espiritualidade amiga, reparando nos nossos pensamentos e nos nossos atos, a gente também vai recebendo esse respaldo da espiritualidade e aquilo que nos convém para continuarmos trilhando no caminho vai aparecendo. Então, eu acho que é um pouco essa reflexão da noite. Obrigada pela confiança. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Elisandra deu boa noite. O Walter, que é meu companheiro aqui das lives também, ele que vai fazer o capítulo 40 na semana que vem, na quinta-feira, às 21 horas. Boa noite. O Rodrigo, lá de São Paulo, sempre nos prestigiando aqui, obrigada. E a Bruna falou linda mensagem. Muito obrigada a todos pela confiança, pela contribuição. Espero ter passado um pouco da mensagem e espero poder ter contribuído um pouco, né, para essa nossa jornada evolutiva. O Danilo traz e disse, Gabi, foi ótimo, obrigada, eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, deixem aí nos comentários, que depois a gente sempre dá uma olhada. E agradeço demais a confiança de todos. Que Deus esteja no lar de todos vocês, onde quer que vocês estejam, e muita paz. Obrigada.